Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Luziane Bahia e está no ar mais um podcast Café com o Espiritismo. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, encontramos a assertiva de Jesus: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Destaca o Mestre o compromisso de todos nós para com a verdade. Devendo estar presente nas relações, no pensamento, nas emoções e sentimentos, a busca pela verdade é a grande proposta de alcance da nossa própria realidade espiritual, conjugada com o retorno ao nosso Pai, que é Deus. Logo, temos de ter sempre a responsabilidade por mantê-la e encontrarmos meios para vivenciá-la, pois se de alguma forma destoamos da verdade, livres não mais estamos. Presos a condições, a conveniências, a ignorância, o ser humano ao longo da história esteve envolto em processos de escravidão intelectual, emocional, religiosa, vivencial. Assim, sempre o melhor será o encontro com a verdade, necessitando para tanto observar como a recebemos, de que forma fazemos uso da verdade, se temos vigilância nas palavras utilizadas para sermos portadores da verdade, se ela não nos é uma arma de agressividade, se optamos diante da pessoa que precisamos compartilhar a verdade pelo melhor momento, por melhores palavras e melhores sentimentos para fazermos uso desta fonte de iluminação. Em O Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 24, intitulado Da Identidade dos Espíritos, encontramos orientações do nosso codificador acerca da verdade na relação com os espíritos. Em 26 itens, Allan Kardec apresenta um guia sobre como identificar o espírito que conosco se comunica. Observamos que se trata de um roteiro para a vida, pois em que pese o codificador centralizar as análises para o intercâmbio mediúnico, percebemos que os direcionamentos ofertados são para todas as nossas relações. Assim, se estivermos diante de uma influência direta à nossa mediunidade, ou se tivermos acesso a uma obra mediúnica, seja um livro ou uma mensagem, ou se estivermos diante da convivência material no dia a dia, os 26 itens nos servem de alerta acerca da identidade dos espíritos, sendo estes desencarnados ou como nós, encarnados. Antecedendo o elenco aqui citado, tem-se uma advertência do Espírito São Luís. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos, uma recomendação há que nunca será demais de repetir e que deveríeis ter presente sempre na vossa lembrança, quando vos entregais aos vossos estudos. É a de pesar e meditar. É a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes. É a de não deixardes de pedir as explicações necessárias, a formardes opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Isso nos torna compromissados e responsabilizados pela verdade. É um convite a estarmos despertos, senhores e governantes de nós mesmos, sem que nos permitamos a condução da sucessividade dos acontecimentos ou das relações, sem que tenhamos consciência do que está nos acontecendo. E como é atual a sinalização do benfeitor? Porque nos alerta sobre a razão que deve existir, aliada ao sentimento, para a busca da verdade. Em tempos de fakes, como nos dias de hoje, sejam de notícias, a fim de disseminar o pânico e o pavor, sejam através dos perfis com interesses diversos para o alcance de objetivos indignos, seja qual for a utilização do que é falso. Como destacou Jesus, leva ao ser a ausência de sua liberdade. Visando que estejamos conscientes do processo da nossa jornada espiritual
e, portanto, das nossas convivências, traz-nos Kardec os 26 itens, no capítulo 24, em O Livro dos Médiuns, que iremos juntos refletir. O primeiro deles é: não há outro critério, senão o bom senso para se aquilatar o valor dos espíritos. O próprio codificador foi considerado o bom senso encarnado por Camille Flammarion, justamente por ser dotado de características de cautela, prudência, discrição, essenciais para se identificar o valor dos espíritos. Continua Kardec. Apreciam-se os espíritos pela linguagem de que usam e pelas suas ações. Estas se traduzem pelos sentimentos que eles inspiram e pelos conselhos que dão. Não acontece o mesmo entre nós encarnados, meus irmãos? Se a pessoa é portadora de palavras impróprias, se veicula a maledicência e a intriga, não temos condições de entender o que ela inspira? As palavras e as ações são a tradução dos pensamentos e sentimentos. A natureza do que se aconselha a fazer define que características revestem aquela determinada individualidade espiritual. Fortalecendo esta advertência, tem-se o terceiro princípio. Admitido que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem, de um bom espírito não pode provir o que tenda para o mal. É exatamente o que Jesus nos ensina e que está anotado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 16 a 20. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Assim, se os conselhos e as atitudes não são boas, não estão sendo originárias de bons pensamentos e sentimentos, exigindo de nós a vigilância para não sermos direcionados em embustes. Seguiremos, meus irmãos, nos próximos episódios, com a continuidade da análise dos princípios que o Livro dos Médiuns elenca como sinalizadores da qualidade dos espíritos. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com o Espiritismo.